Olá, pessoal! Nós finalizamos mais uma semana de leitura aqui no Clube de Leitura O Livro Mora em Mim. Nós estamos lendo Mulher do Reino, do Tony Evans e da Crystal Evans Hurst. Nessa semana que passou, nós lemos os capítulos 2, 3 e 4. E é sobre eles que eu vim comentar hoje, tá? Esses capítulos fazem parte da primeira parte ainda do livro, em que nós estamos vendo o nosso propósito, quem nós devemos ser. Depois nós vamos entender o poder que há em nós diante de Cristo, né? E depois as nossas possibilidades, o que nós podemos fazer com esse poder que Deus nos dá, tá? Então ainda estamos nessa primeira parte, tá? Nesse primeiro capítulo, capítulo 2, o título é Uma Mulher Esperançosa. Vai falar da esperança que nós temos em Cristo. Como que ele vai falar sobre isso? Falando sobre um texto de Lucas 13, que vai falar sobre a mulher que vivia encurvada. Essa mulher, ela ia provavelmente, frequentemente à sinagoga. Jesus vai falar que ela é uma filha de Abraão, ou seja, ela já tinha um novo nascimento, porém, ela vivia oprimida por um espírito maligno. E essa história, ela remete muito ao devocional que nós fizemos. Se você acompanhou aqui no nosso canal do YouTube, né, Desvendando o Reino, o episódio da masmorra, em que a gente falava que no reino havia uma prisão, havia uma masmorra. E ali a pessoa estava ali encurvada, presa, oprimida. Mas a grande questão é que a porta daquela prisão, ela estava destrancada. A pessoa podia abrir aquela porta e sair de lá. O que isso significa? Que muitas vezes nós somos oprimidas, né, pelo inimigo. Se nós estamos em Cristo, né, o inimigo ele não pode nos tocar, ele não pode, nós não podemos ficar possessas pelo inimigo, mas ele pode sim nos oprimir, e ele nos oprime muitas vezes. E nos faz olhar para baixo, nos torna escravos muitas vezes de um pensamento, de uma cobrança, algo que te impede de ir para frente. E aquela mulher, ela estava dessa maneira. Mas Jesus a toca e ela então é liberta. Pensando em tudo isso, o que nos faz muitas vezes estar encurvados? Muitas vezes não é apenas Satanás, mas é uma situação, é uma tristeza que nós não entregamos a Deus, é um sofrimento. Tudo isso pode trazer esse efeito de nos deixar cabisbaixas, desanimadas, sem esperança. E aquela mulher, ela estava oprimida por algo. Eu fui há umas semanas atrás em uma conferência. E naquela conferência, Deus me libertou de algo que eu estava me sentindo oprimida. Eu quero contar essa experiência porque a gente pensa, não, isso é algo só de quem não é cristão. Não, muitas vezes o inimigo nos prende a pensamentos que nós não conseguimos vencer. E como muitas vezes, né, eu tô falando e ministrando a palavra de Deus e liderando algumas mulheres, muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu preciso ser perfeita para fazer isso. Mas Deus, eu não sou perfeita, né? E eu confesso que eu estava presa a esse pensamento e ele estava assim amargurando meu coração. Ele estava me deixando cabisbaixa. Eu falava, Deus, como que eu vou fazer se eu não sou perfeita? E naquela conferência que eu fui, houve um momento ali em que a palestrante falou muito sobre isso, né? E o Espírito Santo de Deus veio no meu coração. E eu saí de lá leve, entendendo que nunca será por mim, mas sempre será pela graça de Deus. E naquele momento eu falei, Senhor, o inimigo não tem mais poder na minha vida para me prender, me oprimir e me deixar cabisbaixa sobre essa questão. Eu vou levantar a minha cabeça e eu vou fazer o que o Senhor pede que eu faça, porque é pela tua graça e pelo teu poder que nós fazemos qualquer coisa. Então vocês entendem, gente, que não é uma questão não ser cristão, não ter encontrado Jesus, mas todos nós estamos suscetíveis a essa escravidão e nós temos que transformar a nossa mente dia a dia, entendendo o que Deus tem para nós, encontrando Deus
num relacionamento, no nosso secreto, falando com Ele de maneira pessoal, para que Ele trabalhe tudo isso no nosso coração e nos faça erguer a cabeça. O pastor Hernandes Dias Lopes, nesse livro, Parábola do Bambu, ele vai falar um pouquinho sobre a galinha e a águia. E eu achei que tem muita relação com isso, porque ele fala do olhar para baixo. Veja o que ele fala. Você é como a águia e não como uma galinha. A galinha tem as mesmas coisas que uma águia, mas ela só olha para baixo, para o chão. Ela vive com os pés no lodo, ciscando lixo. A águia olha para os horizontes largos. Ela mira o sol em seu fulgor. Ela olha para o céu e alcança as alturas excelsas e triunfa até mesmo sobre as tempestades. Você é como a águia. Pelo poder de Deus, pela renovação de Deus sobre a sua mente, o seu coração a cada dia, você é como a águia. Você não é como a galinha que fica olhando para o chão com os pés no lodo. Você olha para os horizontes altos. E é isso o que esse capítulo nos ensina, que nós podemos sim olhar para cima. O Tony Evans vai falar também que para encontrar a resposta aos seus problemas, aquela mulher, ela teve que se levantar e ir até Jesus, porque Jesus a chama, né, antes de curá-la, venha, e ela vai. Nós recebemos as respostas dos nossos problemas quando nós vamos até Jesus. Muitas vezes, o milagre que a gente espera, né, ele pode não vir, mas a presença de Jesus, o seu conforto, o seu consolo, a sua força, isso com certeza virá ao nosso coração. E ele vai tratar o problema de cada um conforme ele quiser, conforme a sua vontade. Mas sempre que nós estivermos ligadas a Ele, que nós levantarmos e formos até Ele, dobrando os nossos joelhos, chorando muitas vezes, nos colocando de coração e de alma na Sua presença, Ele virá sobre nós e nos ajudará da maneira que Ele quiser. Na crônica da Crystal, nesse capítulo, ela fala algo tão bonito, né? Na página 64, ela vai falar sobre a questão de precisarmos muitas vezes de encorajamento. Ela diz o seguinte, ó, minha carne estava fraca, meu espírito estava abatido e eu não encontrei força suficiente para continuar. Muitas vezes nós nos sentimos assim. E como é bom quando nós podemos ligar para alguém e falar assim, olha, ora por mim hoje, eu preciso de uma oração. E às vezes aquela oração te enche de ânimo, de força, né, de esperança, renova a sua esperança. Porque o inimigo quer que você desista, quer te desanimar, quer falar, olha, esquece, não tem jeito. Muitas vezes não tem o jeito que você quer, a solução que você quer, mas tem solução. Sempre tem solução com Cristo, Ele sempre nos ajuda. Na página 65, também, ela vai falar o seguinte, não há como viver sem cometer erros. Cada experiência mostra que Deus pode nos usar para sua glória. Ele entrelaça o nosso lado bom com o lado não tão bom e faz uma linda tapeçaria. Que lindo, né? Nós sempre vamos cometer erros, mas, sabe, Deus vai pegando aquilo, vai entrelaçando com as virtudes que nós já desenvolvemos e que em nome de Jesus vamos desenvolver a cada dia. E Ele vai traçando, né, essa linda obra de arte da nossa vida. Quando a gente pensa um pouquinho na literatura, nós pensamos nos heróis e nos vilões, e é interessante a gente ver que tanto o herói quanto o vilão, eles têm as mesmas dúvidas, os mesmos sentimentos nos seus corações. A ambição, a inveja, o medo, enfim, muitas coisas ruins, muitos sentimentos ruins nós temos, todos nós temos. Mas a diferença entre o vilão e o herói é aquilo que eles decidem fazer com esses sentimentos, com aquilo que está dentro deles. O vilão, ele abraça tudo isso. Ele abraça a ambição, ele abraça a vingança, ele abraça esses sentimentos que não são nobres. Enquanto o herói, ele abafa esses sentimentos
e Ele procura aqueles que são mais nobres. Então a nossa vida é isso, é um eterno entender, né, do que devemos abafar e do que devemos dar vida ao nosso coração. No final ali desse capítulo, na página 67, vai falar o seguinte: por crer em Jesus Cristo, você é uma filha de Abraão. Jesus falou isso à mulher, né? A mulher que andava encurvada. Assim, os direitos foram transferidos a você mediante a aliança. Você, mulher do reino, está autorizada a exercer plenamente esse direito. Não está destinada a ter uma vida de decepção e falta de esperança. Seja corajosa e confiante e ande de cabeça erguida. Sabe que lindo isso? Você que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, você é uma filha de Abraão, você participa dessa promessa. Ande de cabeça erguida, confiando em Deus, sabendo que as coisas não estão do jeito que você gostaria, mas crendo que Ele está contigo, está te amparando e que você vai ter forças para continuar. Ande de cabeça erguida. É com isso que a gente termina esse capítulo. Agora vamos para o capítulo 3. O título do capítulo 3 é Uma Mulher Excelente. O que significa ser uma mulher excelente? Na página 70, o livro vai trazer uma definição, que é o seguinte: ser uma mulher excelente significa simplesmente viver da melhor forma possível e dar o melhor que você tem. Ou seja, muitas vezes você vai realizar um trabalho e você pensa que aquele trabalho é pequeno, é insignificante e você faz de qualquer jeito. Mas o que a Bíblia nos ensina? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus nunca vai chegar e começar te dando uma tarefa grandiosa. Ele vai te dar uma tarefa pequena. E ele vai ver se você é fiel naquela tarefa, se você desempenha aquela tarefa com todo o amor, com todo o carinho, com toda a paixão que você tem, da melhor forma possível. Não com perfeição, mas da melhor forma possível. E aí, quando ele vê aquilo, ele se agrada, ele fala: puxa, essa serva foi fiel, eu vou dar algo mais para ela. E algo mais, e algo mais. Existe uma grande diferença entre a gente se exaltar, a gente se colocar numa posição de honra. Essa posição que a gente se coloca, geralmente ela não dura muito. Mas quando Deus nos coloca numa posição de honra, quando Ele vê o nosso caráter, que não importa onde nós estejamos, nós vamos ser da mesma maneira, verdadeiras, com excelência, mulheres esperançosas, que transbordam da graça e do amor de Deus. Ele vai nos colocando em lugares maiores, para que essa graça e esse amor transborde sobre as outras pessoas. Não para nos exaltar de forma alguma, mas para que a graça dele transborde sobre mais e mais pessoas. Então, tudo o que você fizer, faça com amor, faça com excelência, faça com o melhor que você tem, porque Deus, ele está olhando para você e ele está se agradando ou não daquilo que você faz. Não pense que nenhuma tarefa é insignificante. Eu penso que se num retiro alguém está falando e alguém está cozinhando e da mesma forma contribuindo para que aquele evento esteja acontecendo, essas pessoas têm partes iguais no reino de Deus, no galardão daquilo. Por quê? Porque cada uma, com o seu dom e talento, está transbordando a graça de Deus de maneira excelente. Se estão fazendo com amor, com capricho, com esmero. Então, faça aquilo que vier às suas mãos com excelência. O livro vai trazer algumas definições também. A diferença entre sucesso e excelência. Então, na página 71, ele vai dizer o seguinte: sucesso tem a ver com alcançar um nível que o mundo reconhece como algo coroado de êxito. O sucesso pertence a poucas pessoas, mas a excelência está ao alcance de todos.
O sucesso tem a ver com fama, dinheiro, riquezas, bens, né? Uma profissão. Porém, a excelência, ela está ao alcance de todos. Você pode fazer tarefa que for com excelência. E ele também vai trazer a diferença entre excelência e perfeição. A perfeição, ela não existe. E se nós estivermos buscando a perfeição, nós vamos acabar doentes, porque nós não vamos conseguir. Mas a excelência é buscar fazer tudo o que puder com tudo o que possui. Agora, para viver de uma maneira excelente, nós temos que estar dentro do propósito de Deus para nós. Porque se nós tentarmos, e aí retomo alguns capítulos anteriores, né? Se nós tentarmos fazer tudo ao mesmo tempo, diversas atividades, o que vai acontecer é que nós só vamos nos esgotar e não vamos conseguir fazer tudo e não vamos conseguir fazer com excelência. Então nós temos que entender qual o propósito de Deus para nós e ficar firmes nesse propósito. Na página 73, eles vão falar um pouquinho sobre a questão do ontem e do amanhã. Nós precisamos esquecer o ontem. Nós não podemos viver presas ao passado. Se tem erros que você cometeu e você está presa, se condenando por esses erros, entregue isso a Deus. Você precisa entender que o arrependimento, né, ou aquele remorso, ele não nos leva a lugar nenhum. Quando nós nos arrependemos e entregamos a Deus, Ele limpa aqueles nossos pecados. E nós temos algo novo pela frente. Temos que entender que se nós erramos, nós talvez fizemos o melhor que nós podíamos com o conhecimento que tínhamos naquele momento. Mas se Deus te deu um novo conhecimento e te mostrou, olha, não era por aí, entregue isso a Deus e peça a Deus o que eu posso fazer a partir de agora. Porque ficar olhando para o retrovisor do carro, como eles colocaram, não vai adiantar em nada. Você só vai perder o alvo, você vai perder o que está à sua frente. Da mesma forma, eu diria que a gente não pode viver presas ao amanhã. Nós temos que viver a graça do hoje. Temos que viver o contentamento da nossa vida no presente. Porque enquanto nós estamos presas no passado ou no futuro, nós estamos perdendo a alegria do hoje, que Deus nos concede nesse dia, nesse momento. Então, viva o hoje, mesmo ele sendo difícil. Se o hoje envolve muitas fraldas a trocar, noites mal dormidas, viva também, sabe, a bochechinha gostosa da criança, a mãozinha quentinha. Viva o sorriso, viva a alegria, viva o hoje com tudo que ele te entrega. Não fique sempre pensando, ai, vai ser tão bom quando as crianças crescerem, né? Ou não sei qual o seu dilema, mas não fique presa ao amanhã. Será melhor no futuro? Não, é muito bom hoje. Na página 78, eu queria ler um trechinho aqui para vocês, que fala o seguinte: quando olho no espelho retrovisor do ontem, vejo uma quantidade enorme de teria, poderia e deveria. E quem não vê isso quando olha para trás, né? O tempo passa, nós ganhamos maturidade, uma nova visão e nós falamos, nossa, poderia ser tão diferente. Mas esse tempo já passou, já era. Usei-o como achei que deveria usá-lo e não posso voltar. Posso, porém, dar um passo à frente e ter um amanhã mais radiante. A grande questão é o que nós podemos fazer para ter um amanhã mais radiante. Eu acho que uma das respostas é viver um contentamento, né? Uma alegria e uma paz por aquilo que Deus nos deu no hoje. Viva esse contentamento. Muitas vezes nós vivemos na invisibilidade, nós como mulheres vivemos na invisibilidade. Vivemos fazendo serviços pelos quais não somos agradecidas ou reconhecidas. Mas as grandes catedrais do mundo foram construídas por pessoas anônimas, não sabemos quem foram. Porém, até hoje, elas são visitadas. Nós chegamos e nós nos impressionamos com aquela obra.
E eu acho que a vida é isso, é viver essa graça da invisibilidade, em que nós estamos construindo grandes coisas e que as pessoas não vão olhar para nós, mas vão ver Cristo nessas coisas que nós construímos, nos nossos filhos, no nosso lar, no nosso emprego, no propósito que Deus nos deu, que as pessoas vejam não o nosso nome, mas que elas vejam a luz de Cristo e que elas possam se impressionar com a obra de Deus nos lugares por onde nós passamos. E por fim, eu queria ler um trechinho da página 80, que diz o seguinte: a excelência não é o fim de uma jornada, é um processo contínuo de transformação naquilo que Deus planejou para nós. Alguém já alcançou a excelência? Não, estaremos sempre buscando, mas sendo aperfeiçoadas dia a dia. E por fim, o capítulo 4, ele vai falar sobre uma mulher comprometida. Nós só perseveramos nas provações, nas dificuldades da vida, se nós estivermos comprometidas com a palavra de Deus. Há um sentimento, muitas vezes, né, que vai ser retratado ali na página 87, que eu gostaria de ler para você. Onde está Deus quando mais necessito dele? Muitas vezes nós não vemos o agir de Deus e nos fazemos essa pergunta: Deus, eu estou aqui, sou fiel, eu estou seguindo o Senhor, eu vou na igreja, eu faço meu devocional, eu estou estudando livros e agora eu estou precisando do Senhor. Onde está o Senhor? E olha que resposta fantástica, né? O Tony Evans vai nos dar aqui. Quando permanece em silêncio, Deus não está parado. Deus faz alguns de seus melhores trabalhos no escuro. Algumas de suas melhores obras são realizadas quando você pensa que ele não está fazendo nada. Deus trabalha nos bastidores, está sempre em ação. Ele é fiel mesmo quando você não consegue vê-lo. Muitas vezes nós não enxergamos o agir de Deus, mas há sim, né, um agir invisível de Deus, como é um título de um outro livro, atuando. E às vezes a gente pensa que é nesse momento que precisa da resposta, é esse momento que vai chegar, mas Deus está costurando várias coisas. E na hora certa você verá o resultado. Então, as circunstâncias muitas vezes nos derrubam e nós precisamos estar comprometidas para continuar. Na página 88, ele também vai falar algo muito, muito interessante. Se você se encontra em uma circunstância semelhante a esta, é bem provável que Deus a tenha colocado exatamente no lugar onde Ele quer que você esteja. Provavelmente é nesse lugar que você vai conhecer a Deus numa profundidade que você nunca imaginou. Que você vai ter uma experiência com Deus como você nunca imaginou. Que você vai conhecer da provisão e do amor de Deus como você nunca imaginou. Então, permaneça. Permaneça comprometida com aquilo que Ele tem te falado, com aquilo que Ele tem te pedido. Porque grandes coisas Ele terá para a sua vida. Na página 93, a Crystal vai falar um pouquinho sobre essa questão das panelas, né? As panelas que são muito usadas. E ela fala que muitas vezes, né, a panela está num fogo que é quente demais. E às vezes os alimentos que nós estamos preparando, né, eles estão sujos, a gente pega eles sujos, a gente tem que limpar, tem que trabalhar aquele alimento. Mas depois virá uma comida saborosa. E aí, nós vamos experimentar um pouquinho do que é bom com o que é ruim, né? Ter aquele trabalho ruim para depois experimentar a comida saborosa. Muitas vezes a gente tenta se proteger e a gente tem medo, né, de sofrer, então acaba não experimentando nada, não vivendo nem o bom e nem o ruim. Mas assim nós perdemos tanto da vida. É uma postura como o do burrinho, do ursinho Pooh. Ele tem sempre essa postura, não vai dar certo, não vou tentar, acho que não. Porque ele quer se proteger. E se der errado? E se eu sofrer? E se não for exatamente isso? Mas pelo menos você viveu, você tentou, você foi.
E há um pouco do bom com o que é ruim, há uma mistura, nós não podemos viver a vida tentando nos proteger o tempo inteiro. Nós temos que ter a coragem de dar os passos que Deus nos pede. E muitas vezes haverá uma privação, um sofrimento inicial, mas Ele nos levará para a terra prometida. Essas provações vêm muitas vezes das dificuldades da vida, de coisas que nós não controlamos, uma doença, algo ruim que alguém fez sobre nós. Vem muitas vezes das setas do inimigo, a opressão, aquilo que ele quer nos escravizar. Problemas que nós infligimos sobre nós mesmas, muitas vezes falando que não deveríamos, agindo de uma maneira errada. E também há momentos que Deus testa o nosso coração. Ele quer ver se estamos com Ele, mesmo quando nós não estamos entendendo nada. E nesse capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da viúva, né, que não tinha mais o que comer. E tudo que ela tinha era um pouco de azeite. Deus, ele parte muitas vezes daquilo que nós temos. Ela tinha um pouco de azeite. E o que Deus faz com aquele azeite? Ele multiplica. Porém, a multiplicação daquele azeite, a quantidade do azeite que aquela mulher recebeu foi limitada apenas pelas quantidades de vasilhas que ela recolheu. E isso estava determinado pela sua fé. Então tenha fé, ouse na sua fé, porque Deus vai encher as vasilhas, mas nós precisamos entregar a Ele essas vasilhas. Tenha coragem de viver pela sabedoria de Deus e não pela sabedoria do mundo. O autor vai trazer aqui, né, um poema do Dr. Seuss, falando sobre Zoed, que ele tá indeciso para onde ele vai. E a ideia é que ele segue indo no meio, né, e ali ele rasga suas calças, ou seja, ele não vai nem para um lugar nem para o outro e acaba perdendo. E quando a gente tenta viver isso misturado, a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo no mesmo potinho, a gente não vai para lugar nenhum. Nós precisamos decidir, vou viver com Deus ou vou viver com o mundo. Agora, ser uma mulher comprometida significa buscar também um crescimento espiritual. A gente tem uma conversão, ou seja, nós pedimos que Jesus entre no nosso coração e passe a reinar sobre a nossa vida. E a partir dali, não, a gente não pode dizer, bom, vou continuar vivendo a minha vida como ela é, mas agora Jesus está aqui. Não. A partir dali eu preciso começar a crescer, eu preciso começar a ler a Bíblia, eu preciso começar a participar de um clube, ler livros, para eu entender o que é viver com Jesus. E a partir disso eu vou crescendo. E fica aqui uma dica também, né? Quando você começa esse processo, muitas vezes a gente começa assim na empolgação e na animação e a gente quer fazer tanto por Jesus. Comece servindo, sabe? Arrume as cadeiras na sua igreja, varra o chão, limpe, sirva. Não queira começar numa posição de liderança. Deus te colocará lá quando for a hora, porque nós precisamos estar preparados, nós precisamos ter a base sólida no nosso coração. Senão nós acabamos afundando, nos machucando, se nós não estamos preparados para as tarefas. E muitas vezes nós buscamos tarefas que ainda não são o momento. Então, ore, né? E veja se você está preparado já para uma posição de liderança. Se não, sirva a Deus de todo o seu coração, nas tarefas simples do dia a dia, com todo o amor, e busque esse crescimento em Deus. E ele leva tempo. Ele leva tempo. Eu sou professora e por muito tempo eu dei aula em centro de línguas. E eu via alunos, né, que iam fazendo curso regularmente, direitinho, e eles iam melhorando, né, a língua inglesa, eles iam falando com domínio, mas eu tinha alguns alunos que eles só iam para os intensivos. Então chegava janeiro, eles estavam lá, julho eles estavam lá, né, às vezes faziam janeiro, fevereiro, julho, e esses alunos, eles aprendiam, mas o inglês deles ficava truncado. Porque isso é um processo contínuo. Eu não posso fazer um intensivão, não. Leva tempo para aprender uma língua, leva
tempo para crescer com Cristo. Não dá para acelerar o processo. Viva esse processo, porque você vai formar uma base sólida e vai se tornar uma mulher comprometida com Cristo. Sempre, em todas as áreas, ninguém vai poder destruir a base que foi criada, passo a passo. Agora, quando a gente tenta atropelar os processos, a casa não tem o fundamento correto e ela desaba. Então aprendemos a sermos mulheres esperançosas, excelentes e comprometidas. E no próximo agora, nos próximos capítulos, nós vamos entender um pouquinho sobre o poder e a autoridade que Deus nos dá quando nós somos essas mulheres valorosas, esperançosas, excelentes e comprometidas, que o livro tratou aqui no nosso coração. Eu espero que você esteja gostando da leitura e que Deus esteja falando profundamente ao seu coração. Não esqueça de deixar o seu like aqui, o seu comentário no vídeo, tá bom? Para que a gente possa também compartilhar e eu possa saber como está sendo a leitura para você. Um beijo e até a próxima!